E é com imensa alegria que vamos para mais um episódio desse podcast que foi feito para falar de família. Foi feito para falar da vida e foi feito para falar principalmente hoje, com muito gosto, com muito carinho, sobre adoção. E quão gostoso é ter você aqui comigo. E antes de mais nada, eu só queria pedir, por favor, me ajuda a chegar mais longe. Hoje vai ser especialíssimo, um casal abençoado, para que a gente possa falar sobre a vida em família e uma grata surpresa que eu tive, claro, com a adoção. Então me ajuda a chegar mais longe, já curte, compartilha, manda um link, chama mais gente para assistir, que hoje faz a diferença. Pode fazer a diferença não só na minha vida, mas como na sua. E vamos começando hoje já pedindo para esse casal se apresentar. Seja muito bem-vindo, o Evandro. A Cláudia, obrigado por todas as coisas aí que talvez no caminho, né, nos impediram de chegar tanto quanto, mas é um prazer ter vocês aqui hoje comigo. Deus abençoe. Muito obrigado pelo convite, né? Muito obrigado pela oportunidade de compartilhar da vida, né? Também da fé, por que não dizer? Porque isso nos enriquece, né? E sabemos que também nos faz crescer e com certeza também colabora para a vida de outras pessoas, né? Assim como a gente aprende quando alguém se abre e compartilha da vida com a gente, tenho certeza que as pessoas também vão poder aprender, ouvir e crescer com a nossa história também. Sim, com certeza. Obrigada, Matheus, pela oportunidade de estar aqui. É uma alegria poder partilhar um pouquinho da nossa vida, da nossa história, né? De tudo que aconteceu com a gente enquanto família, né? Por conta da adoção. Então, obrigada pelo convite. É uma graça para mim, literalmente. E eu falo para todo mundo isso, quando eu vejo um casal que adota, eu enxergo, eu falei, nossa, será que o meu pai e minha mãe tiveram essa coragem assim também? Quando me adotaram, a gente partilhava um pouquinho antes aqui, mas é uma surpresa imensa. Às vezes a gente cruzar os caminhos, ou saber, né? Muitas vezes talvez você... Oxe, mas eu conheço esse rapaz de algum lugar, né? Mas e saber da história. O Evandro, se você não sabe, não conhece, né? Por favor, até pedir. Foi o autor da lei. E eu já queria, de fato, já colocar no caminho assim, mas o quanto a pessoa faz a diferença. Mas, além de tudo, do seu trabalho, de tudo, talvez você pode querer adotar. E indiferente de classe social, de cor, ou da onde você se encontrar. Ah, Matheus, eu tenho que me preparar para adoção? E aí eu quero já conhecer um pouco da história desse casal por causa disso. Se você está sonhando em adotar, por que não se preparar desde já? Talvez com essa história maravilhosa. E aí eu gosto de história por ser filho de mineiro, Evandro. Oi, Cláudia. Eu gosto de história, eu gosto de gente. E acho que até por isso que estou fazendo esse podcast. Vocês me partilharam, tem quantos anos de casado? Eu pergunto pro Evandro ou eu pergunto pra Cláudia? 20 anos de casado, vai fazer em janeiro. Em janeiro, 20 anos? Isso, em janeiro que vem. Janeiro de 26. De 26, até a data. Ok, isso aqui. Mas, teve uma história lá atrás. São de Maringá, do Paraná, sempre moraram na região. Somos de Marialva. Eu nasci em Marialva. Marialva. O Evandro veio bebezinho, né? Com 18 dias ainda para Marialva. Todos de Marialva. Que graça, cara. Mas eu pergunto porque, assim, a minha história... Minha mãe adotiva teve lá... Eu nasci no Rio Grande do Sul. Morei no Paraná há muito tempo. Mas cresci no Mato Grosso. E hoje estamos em Maringá, pertinho aqui de Marialva. Né? É uma graça de Deus. Mas aonde que os dois se encontraram para formar uma família? E aonde, desculpa ser muito bem sincero e já aproveitar o tempo, aonde a adoção entrou na vida desse casal tão bonito, dessa família? Quantos filhos, como foi a história? Sempre sonharam com a adoção? Como que entrou isso na vida de vocês? Nós nos conhecemos no grupo de oração, né? Da Renovação Carismática Católica. Eu era uma liderança, já servo desse grupo. A Cláudia era uma menina que estava começando, jovenzinha, né? E a gente demorou bastante tempo para ter um relacionamento de namoro, porque a gente convivia no grupo como amigos, né? Depois a gente foi ficando mais adulto, né?
E a gente convivia no grupo com amigos, a Cláudia namorava, eu também namorava, então cada um tinha a sua história, a sua caminhada, cada um estava num momento de maturidade da vida. A Cláudia é mais jovem do que eu, 8 anos, e chegou um momento que a gente olhou um para o outro, né? Parou de olhar para outros lados e olhou um para o outro, né? Então a gente começou aí uma história, né, de muito rápida, inclusive, de namoro, noivado e casamento. E então foi a partir dessa pequena comunidade de fé, né, que é o grupo de oração, numa paróquia, tudo começou. Então a nossa vida, a nossa união vem daí. Na verdade, eu era amigo do pai da Cláudia antes de ser amigo da Cláudia, né? Porque assim, eu e o pai da Cláudia, a gente fez uma experiência de fé juntos, né? Legal. E fizemos ali discipulado, fizemos encontro de acampamento naquela época, em 93, 94, 95 ali. E então assim, a história da Cláudia vem bem depois, né? Que nessa fase a Cláudia ainda era bem jovenzinha, bem adolescente. Então aí depois, como a gente permaneceu no grupo, né? O grupo de oração foi uma história fundada também por mim e outros colegas, né, irmãos ali, irmãos e irmãs, né, que se reuniram, começaram o grupo Ágape de Marialva, e a Cláudia depois veio a participar desse grupo. Foi aí que nós começamos a nossa caminhada. Legal. É isso. É isso, né? Mas eu olho o casal, por isso que eu falo. Hoje a gente olha, eu já vou falar, o Evandro é deputado, uma vida muito, digo assim, ou quem pode olhar de fora e falar, não, mas agora já dá tudo certo, foi por isso que eles adotaram. E quantos homens e quantas mulheres vieram aqui e esperaram por... Não, mas quando eu já não tinha mais esperança, eu busquei pela adoção. Uhum. E é isso que eu busco muitas vezes trazer aqui nessa história assim, gente, é gente. Hoje a gente pode olhar a história, a sua mãe, então você foi adotado e foi mil maravilhas, né, Matheus? Não. Uhum. Passei necessidade, minha mãe tinha mais 5 filhos, então a gente conversou. Por isso que eu trago isso, Evandro, até gosto de saber da história um pouco, por causa disso. Porque são decisões tomadas muitas vezes no dia a dia. E não que tem que descer uma luz do céu, nos abençoar e vir, acontecer algo grandioso, fui abençoado, agora vou adotar. Sim. Uhum. Depois de quanto tempo? E aí, desculpa a pergunta, né? Quantos filhos? 4 filhos nós temos. 4 filhos? Aham. Que graça. Por favor, manda um oi pra eles ali, fazendo um favor. A mãe aqui com um sorriso desde a hora que falou dos filhos. Um beijo pro Matheus, pra Luísa, pro Lucas, pro Vitor. Estamos aqui falando um pouquinho sobre a nossa história. Ai, que bênção. Mas a adoção, ela veio, no nosso caso particular, de uma forma assim, bem natural, Matheus, né? Não foi... Depois de 1 ano e pouco de casados, né? Nossa, mas cedo? Sim, foi bem cedo. 1 ano, talvez. Eu participava do Ministério de Promoção Humana, né? Que na época era a Secretaria Marta. Sim. Nós atendíamos... Secretaria Marcos, Lucas. E nós atendíamos algumas famílias carentes ali do nosso município, né? Num bairro bem carente. E foi onde eu conheci a mãe do Vitor, né? Do nosso filho. O Vitor era o 7º filho, né? Daquela mulher que não tinha marido, né? Então, ela vivia uma condição social bem difícil, né? E ela era uma das famílias que nós assistíamos. Então, com alimento, com cesta básica, a gente fazia grupo de oração lá também a cada 15 dias, né, naquele bairro. E nós fomos nos aproximando e ficamos, né, bem próximas. E aí, na verdade, eu conheci ela um pouquinho antes dela engravidar do Vitor, né, que era o 7º filho. E aí, quando o Vitor completou 1 aninho, ela me chamou a gente para batizar, né, para sermos padrinhos dele. A princípio nós ficamos assim, nossa, né, mas ser padrinhos é uma responsabilidade muito grande, né, como é que a gente vai assumir assim, se depois a gente, de repente, não, né, a gente não sabe até quando vai ter vínculo com ela, enfim. No primeiro momento a gente ficou meio receoso. E aí, o Evandro na época era candidato a vice-prefeito, acho, né, amor? Vice-prefeito. E em uma dessas reuniões de campanha, ela estava com ele, né?
E aí eu peguei o Vitor e fui apresentar para o Evandro, porque o Evandro até então não conhecia, né? E aí eu falei, Evandro, esse aqui é o Vitor, né? Que a Maria pediu pra gente batizar. E aí acho que foi assim, amor à primeira vista. Ele bateu o olho no Vitor, né? Falou assim, pode marcar o batizado. Então, foi uma coisa assim, muito natural, né? E à medida que o tempo foi passando, depois do batizado, a gente acabou se aproximando muito do Vitor, né? Ele ficava com a gente aos fins de semana e a gente foi aumentando também esse tempo. Então, às vezes a gente pegava na sexta, levava no domingo, depois a gente pegava na quinta, levava no domingo, né? E ele foi passando o tempo com a gente, o nosso vínculo afetivo foi aumentando. Aos poucos, assim, naturalmente, né? E a gente também ele tem um irmão muito próximo dá 1 ano de diferença dele, né? O Pedro. O Pedro é só 1 ano mais velho, então o Pedro também estava sempre junto, a gente acabava levando o Pedro. E assim foi começando a nossa convivência, né, com o Vitor. Com o Vitor, com o Pedro. O ambiente familiar, né, que o Vitor estava naquela época era um ambiente bastante instável, né? Então, assim, a Maria tinha acabado de começar um novo relacionamento, eles eram bastante filhos, as condições eram muito, muito difíceis naquela época e a Maria precisava de ajuda, por exemplo, com a escola, de levar e buscar para a escola. Às vezes ela ia fazer serviço de doméstica, não tinha quem ficava com as crianças, então o ambiente todo foi um ambiente difícil, assim, que levou a essa aproximação mais intensa, né? Uhum. A nossa experiência com a adoção, ela parte do cuidado, primeiro nasceu o vínculo, é diferente da maioria. Primeiro nasceu o vínculo por causa que a gente foi padrinho, né? Depois esse vínculo se fortalecendo, ele foi virando uma experiência muito natural, a ponto do Vitor conviver tanto com a gente que ele parou de nos chamar de padrinhos e começou a nos chamar de papai e mamãe. Não foi uma coisa que a gente pediu para acontecer, né? E a gente nunca rompeu, fizemos algum tipo de iniciativa de romper o vínculo dele com a mãe dele biológica. A gente chama ela de Mãe Maria até hoje, né? Com a Mãe Maria. A gente nunca fez essa tentativa, muito pelo contrário, a gente sempre fez questão de deixar bem claro os papéis. No entanto, foi um processo muito natural em que ele foi... essa coisa foi acontecendo assim, e a Maria também foi percebendo isso, sabe? E ela também foi naturalmente fazendo cada vez mais esse gesto de entrega, né? Assim, no nosso caso, não foi porque a gente estava querendo ter filhos, né? A gente tinha acabado de casar, fazia 1 ano e pouco, a gente não... Recém-casados ali. O Vitor nasceu exatamente 9 meses depois do nosso casamento. A gente casou em janeiro, dia 27, e o Vitor nasceu 14 de outubro. Então, 9 meses depois ele casou. Ele nasceu. Ele nasceu. Nós casamos em janeiro, ele nasceu em outubro. Então foi uma coisa muito natural, tudo que foi acontecendo, né? E toda a nossa experiência, ela partiu do cuidado e do zelo muito respeitoso. Claro. Muito respeitoso com ele, com ela, sem invadir de nada, mas com muita necessidade de cuidado e proteção, né? Com situações específicas que não vem ao caso relatar aqui, mas com situações que levaram também a essa situação que avançasse para um processo, para um vínculo maior e depois para uma permanência mais... Mas hoje a guarda Sim, nós está com temos vocês, o processo, a adoção foi feita. Sim. Hoje o Vitor, então, é o filho mais velho? O Vitor é o filho mais velho. Ele sempre foi. Sempre foi, chegou... Sempre foi. Que graça. Quando os outros filhos chegaram, o Vitor já era nosso filho, né? Então, ele sempre foi o irmão mais velho. É isso que eu falo. Eu fui esses dias dar uma palestra, apresentar o projeto, me perguntaram, mas como é que é? Falei assim, desculpa, como é que é o quê? Eu não entendi sua pergunta. Mas como é que é ser filho adotivo? Como é que é pegar um filho? Eu falei,
E é isso que me gera até um espanto, porque assim, as pessoas quando olham de fora, né, a questão da adoção, eu faço questão de falar muitas vezes que sobre a adoção, por esse sentido, as pessoas pensam que é algo que é difícil. Mas assim, a adoção pra mim é um ato. Ok, você veio um filho por outra via. Mas o amor, e aí eu peço pro pai, pra mãe, me dê, né, na pessoa do Evandro e na pessoa da Cláudia, o amor é capaz de transformar realmente? Porque assim, as pessoas de fora parece que não, até experienciar, sentir o gosto, né? Pensam que é algo quase como sobrenatural. Mas o amor supera. Ou eu tô errado em falar essa diferença? O amor, eu digo sempre que o amor, ele cura tudo, né? Não existe nada que o amor não cure num processo de adoção, né? Claro, tem dificuldades como com qualquer outro filho biológico, né? Mas não existe diferença absolutamente nenhuma, nada, né? O nosso coração é o mesmo para cada um dos nossos filhos, né? Não tem... É claro, a gente às vezes se preocupa mais com um, mais com o outro, na medida que eles vão demandando mais, né? Mas o amor não muda, né? Não existe nenhuma diferença para esse amor, né? O Vitor, eu acho que ele nunca teve uma vez que eu me lembro que eu estava grávida do Matheus, que foi o nosso primeiro filho biológico, né? E em um desses momentos à noite, fazendo oração com ele, ele falou assim, ele olhou para minha barriga e disse, mas eu não sou filho da sua barriga, né? Acho que ele estava vivendo um momento assim de, né? Como assim? A minha mãe tá grávida, vai ter outro filho, né? E eu não vim da barriga dela. E aquele dia eu falei, filho, você sabia que a mamãe não queria que você fosse filho da minha barriga, né? Aí ele ficou assim... Eu falei, porque se você fosse filho da minha barriga, você seria outra criança. E eu não queria outra criança. Eu queria, assim, você exatamente como você é, né? Eu acho que aquilo para ele já bastou. Ele nunca mais se sentiu, né? Como se não fosse... Se fosse diferente dos outros irmãos, né? Então, ele nunca manifestou nada, assim, de dizer assim, olha, não existe alguma diferença, não. Né? Ele sempre se sentiu amado, cuidado, assim como todos os outros, né? Eu acho que as diferenças que ocasionalmente podem existir, elas são as mesmas de uma família que tem vários filhos, né? Então, por exemplo, pela personalidade dos filhos, tem filhos que apresentam situações que precisam de mais cuidado, como a Cláudia disse. Tem filhos que reclamam por mais atenção, tem filhos que a natureza deles exige de você mais, né? E numa família, por exemplo, igual a minha avó, com 12 filhos, o relacionamento com os filhos, eles são diferentes, porque as pessoas são diferentes, né? Mas assim, o Vitor, eu sempre falei que o amor é aquele amor que dói, né? Porque a palavra amar significa dar-se. Dar é do mesmo radical de doer e doar, né? Então, esse filho adotivo, ele é uma pura experiência do amor gratuito, né? Eu falei pro Vitor algumas vezes assim, ó, Jesus também foi filho adotivo, eu falei para ele, né? Então, você tem uma coisa junto com Jesus aí, você tem como é que é a palavra? Uma coisa em comum com Jesus, né? Que ele é filho adotivo, você também é, né? Só que tem mais um detalhe, todos nós somos filhos adotivos do Pai, né? Filhos adotivos de Deus. Então, o amor, o amor e esse vínculo todo, é ele que transforma, é ele que faz as coisas acontecer, né? Onde não há vida, o amor diz, faça-se, né? Faça-se a luz, faça-se o dia, né? Faça-se a noite, faça-se tudo, né? E então essa palavra do verbo que se encarna e realiza tudo, o verbo é o amor, e o amor faz as coisas acontecerem. Então, essa questão do vínculo, ela é muito forte, porque o vínculo te transforma na semelhança de quem te ama, né? Do amor. Então, o Vitor, ele é parecido comigo, assim, o cabelo dele tá caindo um monte. talvez ele vai acabar ficando meio careca também. O Vitor, ele tá no grupo de oração, na mesma idade que eu também tava no grupo de oração, e tá servindo muito, tá assim... A gente tem
perfis muito parecidos em muitas coisas, não em tudo. Mas perfis parecidos em muitas coisas. E eu tenho várias pessoas que me falam, nossa, mas o Vitor parece que é o mais parecido com você, né? E por quê? Porque o amor transforma, né? Você se transforma na semelhança do ser amado, né? Então, essa é uma coisa do poder do amor, que só sabe e que experimenta quem vive, né? Então, isso é extraordinário. Não tem como ter diferença, né? Para mim não tem diferença nenhuma, né? A mesma forma como o Vitor era pequenininho, que eu encostava ele no meu peito, eu sentia assim um amor extraordinário quando Deus me deu esse dom de amar o Vitor. É o mesmo amor que eu senti pelos outros também. Então não faz diferença para mim, né? Então isso é que conta, né? E hoje a ciência ela mostra, né, quão importante o vínculo é, né? Sim. Por isso que tem programas hoje que tentam privilegiar mais o acolhimento familiar do que institucional de crianças vulneráveis, porque esse tempo da criança nos primeiros meses e anos de vida sem vínculo, ele causa um problema muito maior para a vida dessas crianças e algo que vai ser irreparável e que vai ser muito difícil consertar, né? Então, se você não foi amado naquele período, se o vínculo não existiu naquele período, o vínculo de afeto, né? E depois a consequência vai ser grande. Então, assim, é maravilhoso, né? Eu acho que não tem diferença. Para nós não tem diferença absolutamente nenhuma, né? É porque muitas vezes é que assim, vira-se uma chave. Eu tava conversando justamente com um amigo meu de infância que não é pai ainda. Marquinhos, isso é pra você. E eu falei, você não tem noção de quanto vira a chave de quando a gente é pai. E aí, eu por ser filho adotivo e olho e penso nisso, eu falo, nossa, eu não tinha noção. E aí, você falando, eu lembrava que minha mãe fazia muito isso. Eu queria entender por que a minha mãe quis adotar. A senhora já tinha assim. E aí a cena de domingo em casa, não sei na casa de vocês, mas domingo em casa era maionese e frango e macarrão. Mas era 5. E aí tinha aquela louça dessa altura eu querendo brincar. Não, você vai ficar lavar a louça aqui, vai ficar. Eu tinha a mesma preocupação, minha mãe puxava minhas orelhas igual todo mundo. Eu falei, mãe, e a minha mãe falava exatamente isso que você falou. É amor. Filho, você é igual a todo mundo. Não é porque você foi adotado que você vai ter regalia. As minhas irmãs mais velhas, daí eu fiquei sendo caçula, ao contrário, né? Eu fiquei sendo caçula, eu cheguei por último. Por ser filho caçula, eu tinha mais regalia. Mas a minha mãe me obrigava. Não, tem que lavar a louça. Tem que fazer isso. Junta as coisas do chão, levei puxão de orelha. Naquela época podia um pouquinho mais, né? Levei puxão de orelha. E eu perguntava justamente, mãe, por que a senhora quis adotar? Uai, filho, mineiro, né? Eu queria mais um. Eu tinha 4 meninas, só tinha um menino, eu queria mais um menino. Aí você chegou. Falei, mas como assim? Ah, larga a mão de ser besta, menino. Quando você tiver os teus, você vai entender. Hoje também, com 4, eu olho um casal desse como vocês e falo, que coragem, né? Entender o amor muito antes que eu, né? Que é esse amor. Minha família toda é negra, né? Eu nunca fui parecido com ninguém. Mas isso que você falou, que vocês falaram do amor transforma, eu peguei os trejeitos do meu pai. Nossa! O jeito, a maneira de acolher, de querer conversar... Isso rompe qualquer situação. Na verdade, vai além dos trejeitos. Se a ciência tem muito mais coisa em comum do que você imagina. É um mistério, né? É um mistério. Eu vejo que é uma graça. E assim, o quanto que do lado de cá, e quando eu escutava a Cláudia falando a questão do amor transforma, quantas vezes, até em grupo de oração que nós íamos, eu sempre participei dos 14 anos também, momento de cura, né, intrauterino, vinha sempre ou alguns amigos meus psicólogos, eu falei, marca muito. Uma frase que me marcou muito com uma amiga minha psicóloga, falou, Matheus, trauma marca. Até intrauterino. Você tem seus traumas. Mas o amor supera tudo. Agora, qual que você quer que tenha mais força? Aí eu entendi. É decisão igual vocês tomaram desse casal. De querer mais um filho e ser o primeiro, né? E Deus abençoe imensamente. Mas assim, eu não sei a tratativa em si. Tem muito amigos meus homens, né? Pra mulher em si, né? Já é mais aberta, já traz. Mas muitos homens que eu vejo, amigos meus, falam, Matheus, mas
cara, vai ser difícil eu adotar ou ter esse amor. E aí quando eu olho pra vocês, eu falo, não é difícil. Não sei se teve alguma experiência de você comentou, né, de filhos, de ser de algum momento difícil, mas pelo jeito não. Não digo do dia a dia. Não, porque o fulano foi adotado, o Vitor foi adotado e me deu problema. Por ser filho adotivo, não. Não. Qualquer filho pode dar problema. Biológico, adotivo, né? Não existe essa diferença. Eu falo que a diferença é a via de parto, né? Eu costumo brincar que a única diferença é a via de parto. Eu costumo brincar que eu tive as 3 experiências de parto, né? O Vitor nasceu do coração, o Matheus nasceu de cesárea e o Lucas e a Luísa de parto normal. A única diferença é a via de parto, mas depois que eles estão ali, né? E o amor, ele se constrói com a convivência, né? Então, quando você tem um filho que nasce, que seja da sua barriga de parto normal ou de cesárea, que seja, você vai começar a amar ele depois que ele tá ali, com a convivência diária. É a mesma coisa um filho adotivo. Não tem como amar antes, né? É a convivência diária que vai fazer com que esse amor vá crescendo a cada dia, né? Então, esse medo de não amar, né, não pode existir. Por quê? Porque é a convivência que vai trazer, né? Seja com filho biológico ou adotivo. Um exemplo bem interessante disso, né, são os tristes casos de trocas de bebês na maternidade, né? A gente acabou de ver recentemente outro caso que ficou popular aí. E de crianças que passaram um ano e meio, né, com os pais trocados, pais e mães trocados, né? Aí você pergunta para esse pai e mãe que ficou 1 ano e meio com esse filho, se ele consegue destrocar os filhos assim com facilidade. Não consegue mais. Porque o vínculo construiu coisas que o sangue não é capaz de construir por si só. Entende? Então, o sangue nunca será capaz, a matéria, por mais nobre que ela seja, por mais também divina que ela seja, ela nunca será capaz de superar essa graça do amor. Por isso que é tão difícil, e as famílias que são inteligentes e que se abrem nesse caso, elas acabam sendo amigas, irmãs, para proporcionar uma convivência comunitária. Os filhos vão ter que se encontrar sempre né, porque não tem mais como desfazer aquilo que foi feito do vínculo, né? Então, essa produção de vínculo é muito poderosa, e é isso que a gente experimenta na adoção, né? Eu acho que a nossa experiência de adoção ela é diferente, porque eu digo assim, às vezes a gente escolheu, a gente foi escolhido. Que graça! Né? A gente foi escolhido, então a gente precisou se abrir para isso, né? Se abrir, porque também sem abertura de coração não tem como, né? Você responder, né? Nossa. Então a gente se abriu para isso, né? A nossa adoção foi uma adoção consensual, né? A Maria, sempre a mãe do Vitor, o pai do Vitor biológico já faleceu, mas a Maria, a gente sempre fez o Vitor conviver com a mãe biológica dele, proximidade e tal. Aí, ele maior agora é as escolhas dele. Eu cobro ele, falo, olha, cara, né? Mas assim, essa coisa de conviver e de estar perto, né? E de ser ali filho, né? É uma coisa que para nós foi extremamente natural, extremamente assim, na verdade foi maravilhoso, né? Foi muito bom, e é isso, sim. É porque eu tenho gosto de falar sobre adoção e um prazer imenso, porque fez a diferença na minha vida. E para mim é um grande, claro, uma cura imensa, né, de vir e tudo mais, mas é um antídoto para mim. E eu não trato a adoção como segunda via. Você que talvez nos assiste aí, eu tô casal, eu e minha esposa, nós demoramos 10 anos para ter o primeiro filho. Vitor também, é o nosso mais velho, Vitor Augusto. O Vitor, o Gustavo, a Maria e o Felipe. Beijo pra vocês. Mas, por ser filho adotivo, eu sempre pensei sobre adoção. E aí, eu não posso ter aqui um casal
E se você viu o podcast anterior que falava sobre o cartaz, falava sobre a lei, para divulgar muito bem isso, está aqui o autor da lei. Mas a situação é a seguinte, para mim, e aí eu quero entrar nesse, até pedir ajuda para vocês para que eu não fique sozinho numa voz. Para mim não é segunda via a adoção. Para mim não é segundo... na última instância, para um casal, para mim tinha que ser falado muito mais nos grupos, nos encontros de noivos. Falar, olha, tem uma via espetacular que é a adoção. Não se desespere. Pelo amor de Deus, não deixa para chegar na última hora e falar. Para que se não... E eu falei isso, e falo muito isso, Evandro e Cláudia. Se não tiver cravado firme no coração, na mente e na visão, a hora que chegar o desespero, você não vai lembrar. E aí eu vejo que tem uma propaganda muito boa sobre o aborto. Talvez eu não estaria aqui conversando com vocês. Talvez o Victor não seria filho de vocês. Se não tivesse a via da adoção. E aí eu queria ter essa situação, porque para mim parece algo que não é muito bem falado em todos os meios da sociedade. Inclusive muitas vezes você rasgar o verbo na igreja, na escola, se no meio político há uma barreira. E eu vejo o processo de adoção como algo excelente para cuidar. E tem que ter cuidado com algo tão precioso que é a criança. E aí eu gostaria dessa visão de vocês, que para mim, aborto não é uma via. A adoção para mim é a primeira via. E aí já que vocês são pais e muito bem instruídos, e eu estou com o autor da lei, se o senhor quiser falar sobre essa lei, eu brinquei com a Carol antes, a lei do cartaz, mas é do... que aliás, muito bem feito, parabéns, Deus abençoe imensamente. A gente está numa sociedade que você precisa dizer o óbvio, né? O óbvio tem que ser dito. Infelizmente, né? Que tem coisas óbvias que não precisaria, porque a legislação toda ela já é totalmente favorável, totalmente... ela permite a adoção ainda no ventre, né? Que ela já seja encaminhada para adoção ainda quando acontece a gestação, né? Só que as pessoas desconhecem muito isso, e o que nós fizemos foi tentar popularizar essa realidade, que é uma realidade da lei brasileira, da legislação brasileira, de permitir a adoção de crianças, encaminhamento para adoção de crianças que ainda estão no ventre, né? Por gravidez indesejada, gravidez precoce, por N situações que acontecem nas famílias, né? E a gente sabe que de tantos casos de bebês que foram abandonados na porta de alguém, que foram colocados no terreno, num terreno vazio, que foram deixados em algum lugar, a famosa lata do lixo, né? Sim. Que brincava assim, o fulano foi encontrado na lata do lixo. Isso é uma brincadeira boba, mas que ela surgiu de fatos reais. Infelizmente, tem muitas crianças que foram deixadas nessa condição, né? E a nossa lei ela é muito simples. A gente quer dar visibilidade para aquilo que é óbvio e para aquilo que a legislação já garante, para que quando a pessoa entrar no estabelecimento de saúde, ela possa ter claro de que é perfeitamente possível fazer a adoção ainda no ventre, né? Encaminhar para adoção ainda no ventre e procurar a vara da criança e da adolescente, né, a vara da infância, e iniciar um procedimento, né, para entrega para adoção. Então, foi isso que nós fizemos. Não é nada demais, não é nada de complexo, não é nada muito grandioso, é muito simples, na verdade. Mas impactou por quê? Porque é um grande bem isso, né? Quando você encaminha para adoção e ao invés de ter esse desfecho trágico aí e do abandono, infelizmente, em muitos casos do assassinato, né? Sim. De bebês, né? E do aborto, né? Do assassinato depois do nascimento e do assassinato ainda no ventre, entendeu? Então, tem um caminho, tem uma solução que é nobilíssima, né? Que é maravilhosa, que é essa via da adoção, que na verdade é a primeira via, né? É a única via legítima da vida, né? A outra não é via, não é caminho, né? O aborto nunca foi, nunca será um caminho, uma alternativa, né? Para a vida, né? A morte não é uma alternativa para a vida, né? Então a vida, para quem crê e para quem sabe, né?
E mesmo para quem não crê, né? A vida é a vida, né? A gente não estaria aqui ouvindo, né? Você não estaria me ouvindo, né? E tantas pessoas, quantas histórias maravilhosas, né? De pessoas que a mãe lá por pressão ou alguém tentou abortar e a pessoa hoje está aí, né? Sim. Eu falo assim, uma sociedade que no fundo não protege mais a vida tá fadada a uma hora terminar. Exatamente. Uma sociedade que não protege a vida, seja em qual momento, né? Ou mais no ventre, ou até lá no finalzinho da vida, tá fadada a ir pro abismo. Que na realidade eu olho, e pra mim, é por isso que me impactou tanto, e aí quando você fala o óbvio precisa ser dito, eu falei, nossa, não é que precisa mesmo? Não é que precisa ter um cartaz, porque no momento de um desespero, que não sei qual momento que a pessoa se encontra na vida, mas se a família não estiver atenta, né, olhar ali e ver e falar, nossa, peraí. E eu até parabenizo imensamente, porque parece simples. Mas o grau que isso pode atingir, literalmente salvar uma vida, ou dar uma vida, né, uma sobrevida, no meu caso, né? A Edna me deu para adoção, para Dona Maria Imaculada Borges, minha mãe já é falecida, minha mãe é adotiva. Mas eu falo que eu tive uma sobrevida. E aí eu perguntei pra mim... Que nome dessa mãe, hein? Maria Imaculada. Eu falo que eu ganhei 2 mães, né? Maria e Maria Imaculada. São 2 mães muito carinhosas, assim, a mãe do céu, a mãe de Jesus. E quando você falava o Vitor teve um laço, tem um quezinho mais com Jesus, né? Eu falo, não, é isso que eu tinha em mim. Eu acho que lá na adolescência, quando... Eu não acredito nisso, que a adolescência pega, vai ficar rebelde. Não sei se é fato ou não, mas alguns ficam, outros não. Mas a minha adolescência eu tive muito esse encontro com esse amor de mãe que me ajudou muito. Essas 2 mães, quando você falou, me remeteu a isso. Eu falei, não, é verdade. A mãe fez muito carinho. A mãe curou muita coisa em mim, por ter muitas marcas, às vezes pela adoção. Mas, e aí eu quero te parabenizar, porque se é algo simples, mas é algo tão poderoso. Por ter mas foi uma lei, mas é uma lei que salva literalmente vidas. Parabéns, Deus abençoe imensamente. E claro, Deus abençoe essa família pela coragem desse pai, dessa mãe, em ter essa capacidade de amar mais. Que eu falo, toda vez que vem um casal, que eu faço questão. Você já me escutou falar isso? Eu faço questão. É o mais próximo que eu vi do amor de Deus. Porque eu decido, talvez o Vitor escolheu vocês primeiro, né? É uma brincadeira, mas é a realidade. Mas eu decidi em amar essa criança. Deus decidiu pelo amor. Aí. Parabéns, Deus abençoe por essa imensa coragem. Mas, caminhando um pouquinho para o fim, e aí eu quero puxar para a mãe, depois eu puxar para o pai para encerrar. Mas aí talvez uma mãezinha que tá vendo, ou conhece alguém, a Cláudia, que eu falo que as mulheres aí são as coautoras da vida, né, junto com Deus aí, para falar para essa mãe, para falar para essas mulheres, porque uma vez eu escutei e falei, Mateus, você não tem lugar de fala. E tá muito comum falar isso, né? Falei, como não? Eu era o indivíduo que tava na barriga. Eu falei assim, como que eu não tenho lugar de fala? Mas para que possa atingir, falar de mulher para mulher, para mãe, de mãe para mãe. Daí todo o seu tempo que você precisar, que esse carinho que você tem pelo Vitor, pelos seus outros filhos, gostaria que você usasse o tempo um pouquinho ali. Tá bom. Bom, o que eu diria para mulheres, né? Que tem esse desejo, né? Seja lá por qual motivo for, que não tenham medo da adoção, né? Assim, na verdade, medo, todas nós temos, né? Até quando a gente vai ter um filho biológico, a gente tem medo, né? Como é que vai ser? Como é que será, né? Com o Vitor nós tivemos também, né? Lá no comecinho, meu Deus, né? Nós estamos criando um vínculo tão grande com ele, será que isso vai se concretizar, né? O Evandro sempre falou desde o comecinho, o Vitor vai ser o nosso filho, né? Mas como é que vai ser todo o processo, né? Então, isso gerava em nós uma certa ansiedade, mas apesar de todo o medo, a gente teve coragem, né? Então, o que eu digo para essas mulheres, né? Tenham coragem de dar esse passo, né? Porque é um amor
tão grande que transforma não só a vida da criança, né, mas primeiro a nossa vida, né? Eu acho que eu falo que a adoção é um mistério, assim, não tem como, é só quem passa por essa experiência grandiosa, né, que consegue viver esse amor, né? Um amor que transborda mesmo, né? E que é capaz, como eu disse, de curar tudo em nós, né? E na criança também que tá vindo, né? Então, esse seria o meu recado, assim, né? Que tenham coragem de dar esse passo, porque é um passo que vale a pena. Bem. E pro pai primeiro aí, eu sei que mais de pai para papai, ou pros homens que estejam assistindo, que estão com receio, estão com medo, uma insegurança. Bom, primeiro, eu queria dizer assim, olha, às vezes o senso comum fala assim, nossa, que bonito, né? Que gesto bonito adotar, né? Quanto amor, quanta caridade e tal. Na verdade é bonito sim. Mas não é só a criança, a pessoa adotada que recebe a caridade, que recebe esse amor. Eu diria assim que é uma via de mão dupla, né? E essa pessoa também te adota, né? E você é transformado nesse amor, você ganha demais com isso, né? Eu digo assim, você pai, né? Você homem que está nos acompanhando, né? Tenha coragem de acreditar nisso e saber que você vai ser transformado em outra pessoa, né? Uma pessoa melhor, né? Não sem dificuldades, não sem problemas, não sem lutas, né? Mas essa história romântica de que bonito que vocês fizeram por uma criança. As pessoas às vezes me falavam isso em relação ao Vitor. Eu pensava assim, que injusto. Olha quanto bem o Vitor fez para mim. Olha quanta bondade. Como Deus foi bom comigo por meio desse menino. O quanto Deus me curou o coração. O quanto Deus me amou nesse menino. Né? O quanto a bondade de Deus me alcançou. E agora todo mundo fica achando que eu que fiz um bem. Na verdade, eu fui o grande destinatário desse bem. Eu fui o grande beneficiado dessa história. Né? Então, assim, eu diria para os pais, né? Para os pais e mães, e principalmente para os pais, olha assim, não tenha medo. Não tenha medo, não, porque assim, você vai ser esse canal de amor, essa via de amor duplo que vai acontecer, ele vai te curar, ele vai te transformar, e você não está fazendo caridade nenhuma, na verdade você está sendo destinatário dessa caridade. Esse bem está acontecendo com você, está acontecendo na tua vida, porque você precisa ser mais amado. Na verdade é isso, porque eu lembro que o Vitor, eu fui uma pessoa criada sem pai, e com muita dificuldade de ser pai. E o Vitor me ensinou a ser pai. O Vitor me ajudou a ser curado, a ser liberto de fantasmas, de situações que ocorriam na minha vida. Então, assim, eu fui o grande amado dessa história. Né? Eu me reconheço como a grande pessoa amada, o grande destinatário desse grande amor de Deus, né, que me escolheu para essa história. Né? E uma história com muita paciência, né? Não desrespeitando a legislação brasileira, conversando com as autoridades, né? Uma adoção consensual, aguardando, por exemplo, nós por muito tempo para viajar com o Vitor, nós precisávamos de autorização da mãe biológica, né? Porque ela era a mãe dele, né? Nós não tínhamos ainda então escola, no começo matrícula, viagem, tudo tinha que ter anuência, e nós sempre somos muito respeitosos em relação a isso, sabe? Muito. E sempre compartilhamos tudo ali como no primeiro papel que nós exercemos. Então, tudo isso foi um processo muito cuidadoso e muito responsável, né? Para chegar no momento, para esse desfecho todo, para o Vitor ter o nosso nome, sem também decepar e tirar o sobrenome da mãe. Foi uma adoção consensual bonita, né? O Vitor tem o sobrenome da Cláudia, o meu e da mãe Maria também, né? E isso tudo foi uma coisa muito... Deus foi muito generoso, foi abrindo para nós o horizonte de como deveria ser, né? O Vitor hoje, ele é o nosso filho também civil no documento, tudo certinho, né? Mas foi todo um processo todo construído em que Deus foi realizando, os acontecimentos foram permitindo
aos poucos, com muita paciência e com muito amor e com muita cura, saber esperar. Claro que naquele primeiro momento, quando nós tomamos a decisão, nós queríamos tudo resolvido, mas não é assim. Né? Tem todo um caminho de preparo, de um pouquinho de sofrimento aí, sabe? Que foi sendo construído para chegar no ponto que chegou hoje, né? Então, assim, eu diria, se abram a essa experiência, né? Não tem medo da vida. Quem tem medo da vida não vive. Ah, será que não vai dar problema? Será que isso, será que aquilo? Quem tem medo da vida não vai experimentar e não vai saber nunca o que é a vida e nunca o que é o amor. Então, vamos em frente, né? Quem tem medo da vida não vive. Eu falo. E olhando para esse casal, é uma graça imensa. É claro que eu gostaria de ficar conversando mais 2 horas aqui. É claro que talvez você escuta, mas não tiveram problema. Claro, gente, é vida. É claro, filho dá trabalho. Filho é a melhor coisa que existe. Igual muito foi bem dito aqui, né? Não interessa a via que entrou. Né, que chegou na vida, ou se foi biológico, foi por adoção. Mas filho é uma graça imensa que transforma a vida. Mas dá trabalho. Isso é óbvio. Quer que eu falo? Filho dá trabalho. Mas o que não dá trabalho, né? Quer estudar? Quer ter uma profissão? Quer ser deputado? Quer viajar o mundo? Dá trabalho. Mas o que vale a pena, o que transforma a vida, o que te faz ser melhor, o que vai te transformar para a eternidade, te fazer ganhar o céu, é o filho. O que transforma de verdade. Não tem viagem no mundo, não tem experiência no mundo profissional que te faça, que transforma tanto quanto um matrimônio e filho. Isso dá vida, isso dá graça. E é nesse ponto que eu quero agradecer vocês. Obrigado imensamente, primeiro pela coragem. Agradeço imensa pela minha pequenez. Mas é algo que eu quero e gosto e quero promover sempre. Famílias que são de Deus e que tenho essa experiência de adoção. Brigadão, imensamente. Eu me vejo no Vitor, feliz da vida por ter esses pais. Deus abençoe imensamente vocês. Muito obrigado. Parabéns pelo teu programa, pela iniciativa. Continue propagando aí esse amor, né, pelas ondas aqui dos veículos de comunicação, tá bom? Obrigadão. Obrigada, Matheus. Obrigada por esse momento tão gostoso de conversa, né, de troca de experiências. E é isso. Estaremos aqui à disposição sempre que precisar. Tá? Obrigadão. E é dessa maneira em família. E por causa de muitas famílias. Por favor, você tá na dúvida ainda? Entra no processo de adoção, não espera dar 5 anos. Daqui a 5 anos, quando eu terminar a minha pós. Quando eu fizer a viagem dos meus sonhos. Não faz isso com você, não. Deixa o amor entrar um pouco antes. Deixa o amor chegar antes. Vai atrás, dá uma ligada no fórum, pergunta, procura. E por favor, procura aqui o Evandro, a Cláudia nas redes sociais. Aí depois eu vou colocar certinho, se o pessoal me autorizar. Pode colocar, Evandro? E aí você procura, tira dúvida. Como é que é essa lei? Como é que eu posso fazer? Mas não deixa o amor esperando. Não deixa que talvez aquela tua futura família, teu futuro filho, ficar te esperando. Deus abençoe. Até a próxima.